O nosso Pai, Criador, é a fonte do belo, pois vemos em toda a sua criação beleza extraordinária. Então não há problema na beleza, mas propósito. Logo, a criação transmite a mensagem: Deus é lindo, portanto tudo ele faz também é bonito. Ora então, não há pecado ser mulher cristã que deseja cuidar da sua aparência pelos motivos certos, sem sensualidade, desde que não haja intenção vaidosa, desequilibrada e discreta, pecaminosa na sua forma de se arrumar. Pode pintar o cabelo, cortar, fazer unha, se depilar, fazer sobrancelha, maquiagem, exercício, dentro do ponderado, dentro da mulher cristã de fé em Cristo. Não há nenhuma pessoa que não precise se arrumar, porque não vai me dizer que você é linda e perfeita do jeito que acorda pela manhã. Já pensou, amados e amadas, se a mulher acorda pela manhã, mulheres, analisem, e você vai para o culto, colocou só uma roupa e vai para o culto, não bate. Bem, se você responde que é, então deve ser ainda uma criança pura, que carrega a beleza da inocência. Se já é adulta, descobriu algumas, ou quem sabe muitas imperfeições que precisam de um retoque. O cabelo armado e desgrenhado, como se fosse a um combate todo dia. Olheira, manchas, rugas, pelos nos lugares errados, e por aí, mulheres até de bigode. Sim, tem mulheres de bigode. Se arrumar pelo menos um pouquinho, Deus admira. Vai além do querer parecer bela, mas a responsabilidade é testemunhar um Deus belo. Tudo feito em ouro e glória a Ele. Diz também sobre a bondade que carregamos para com o outro, porque ninguém é obrigado a conviver com uma figura estranha por falta de coragem de se cuidar um pouquinho. Ela se cuida, mas para a mulher de Deus, cuidar de si mesma também é uma tarefa espiritual. Amém, mulheres? Sim, mulheres, e sua maquiagem. Mulheres, diversos assuntos direcionados ao público feminino, cristão e não cristão também, mas o foco será refletir a luz da palavra de Deus, o que ensina para nós através da sua palavra. O tema agora é maquiagem. Já que de antemão quero dizer a vocês que não iremos coordenar e nem incentivar, iremos pregar sobre o tema de uma forma mais profunda, sobre as intenções e o equilíbrio do uso desse artifício. Beleza? Alguns tempos, tem pessoas que teve vários problemas com a imagem de não se sentir bonita. Por mais que as pessoas o dizem, não aceito meu cabelo como é, recorre a procedimento químico para alterar sua textura e assim estar dentro do padrão aceito pela sociedade. Além desses procedimentos, recorre à maquiagem como forma de sentir-se mais bonita. Não sai de casa sem antes passar por uma bela maquiagem, e quando tira, se olha no espelho, não está mais contente com essa imagem, sem maquiagem. Escrava de maquiagem por diversos anos, é uma ferramenta que dá a possibilidade de tornar outra pessoa por fora. Consegue ver muitas vezes que não se trata apenas de uma maquiagem, um problema com autoestima. As mulheres são todo o tempo bombardeadas das mídias em geral, com imagens de mulheres irreais que caem no erro e se depara com aquela imagem de querer alcançar aquele padrão de perfeição, porém aquilo não é real. São padrões que limitam e aprisionam as pessoas, mulheres, padrões que excluem
e que não trazem nada de bom e proveitoso. Pelo contrário, fazem as pessoas odiar-se e negar-se a si mesmo. Porém, Deus é o nosso Criador e tudo o que Ele fez é muito bom. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Deus trabalhou em mim a autoaceitação. Isso significa você se olhar no espelho e sem nenhum artifício se achar bela por dentro. Somos feitas de imagens do Criador e como vimos no versículo que eu mencionei acima, tudo que Deus criou é bom e você sim é uma criação dele. O verso ainda diz que nada dessa criação de Deus deve ser rejeitado, então não se rejeite, trabalhe isso em você através da oração, da Bíblia, leitura da Bíblia, se reconheça quem é você para Deus, o que Ele fez por você. Isso, algo ser construído, não é do dia para a noite. Seja grata, não se esconda mais, trabalhe essa dificuldade em seu coração. Deus quer curar você. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Em nenhum lugar da palavra de Deus existe a condenação explícita quando o uso da maquiagem, porém, devemos refletir sobre por que está se maquiando e para realçar mais a beleza natural, ou é para esconder-se ou tornar-se diferente daquilo realmente que é. Muitas mulheres não se reconhecem sem maquiagem. Isso aponta para uma área a ser trabalhada, a autoestima. Ao olhar para você, o que mais tem chamado a atenção? Sua aparência ou sua piedade? A Bíblia é muito clara nesse tema e vejo as mulheres negligenciando tal orientação. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelo trançado, joia de ouro, fina, como já falei lá em cima. Ao contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Sim, amados e amadas, a mulher é uma joia da Bíblia. A mulher, como usa as joias na Bíblia? Porque alguns cristãos não usam joias, sendo que a Bíblia existe citações, por exemplo, do pai colocando um anel no dedo do filho pródigo. Na palavra do filho pródigo havia um significado para a atitude do pai colocar um anel no dedo do filho, assim como para a túnica e o sapato. A túnica simboliza a honra, o anel a autoridade, porque se o homem dava outro anel em seu dedo, e seu selo era como se o designasse o seu procurador. Os sapatos diferenciam o filho do escravo, devido que os filhos da família andavam calçados e os escravos a pé. Alguns cristãos, principalmente na América Central, creem que não deve usar aliança no casamento. Outros creem que não há problema em usar aliança do casamento e, por extensão, também o anel de noivado e a aliança do compromisso, desde que sejam simples. Agora, vejamos o que a Bíblia diz sobre o uso de joias. Da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, como já falei 4 vezes, nem de ouro, nem de pérola, nem roupa cara, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como o cabelo trançado, joia de ouro ou roupa fina. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de verdade e valor para Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou efeito algum. Isso porque o Senhor ordenara
que Moisés dissesse ao povo judeu: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda por um só momento, eu os destruiria, disse Deus. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe, em diante, o povo judeu não usaram mais nenhum enfeite. Êxodo capítulo 33, versos 3 e 6. Naquele dia tiraram o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeizinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetos, as joias pendentes do nariz e os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Isaías capítulo 3, versos 18 e 23. Assim vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Agora vamos refletir, amados e amadas. Os princípios apresentados são simplicidade, bom senso, modéstia, discrição, originalidade e liberdade. Em tudo na vida devemos glorificar o nome de Deus. Após sair do Egito, o povo de Deus veio com joias de lá, mas no caminho da libertação pediu que tirasse a joia, pois de outro modo ele não podia continuar com eles. Em Isaías capítulo 3, versos 18 e 22, Deus diz que irá arrancar uma lista das peças do vestuário, do adorno usados pelas mulheres de Jerusalém, incluindo-se muitos objetos igualmente usados pela deusa pagã Star. O chamado de Deus para nós hoje é vivermos uma vida livre em Cristo, sem ostentação, uma vida de pureza, modéstia, simplicidade e amor. É claro que isso não significa relaxamento, higiene ou falta de cuidado com a apresentação pessoal. Lembre-se de que você é uma carta viva enviada às pessoas com quem vive. Sua vida é um sermão poderoso. Que tal viver com o objetivo de glorificar o nome de Deus em tudo que você fizer? Que tal, amados e amadas? O que a Bíblia diz para usar maquiagem e joias? Apesar de não entrar em detalhes sobre o assunto, a Bíblia não proíbe o uso de maquiagem, joias e outros acessórios, mas em vez de se concentrar na aparência, a Bíblia incentiva a dar atenção ao adorno imperecível do espírito, calmo e brando, que eu já falei lá em cima. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. O uso de enfeites não é proibido. Mulheres fiéis da Bíblia se enfeitavam. Rebeca ia casar com Isaac, filho de Abraão. Ela ganhou uma argola de ouro para o nariz, pulseira de ouro e outras joias caras do seu futuro sogro. Gênesis capítulo 24, verso 22, 30 e 53. Da mesma forma, Esther recebeu o tratamento de beleza antes de ser escolhida como rainha do Império Persa. Esther, capítulo 2, versos 7, 9 e 12. Pelo visto, esses tratamentos excluiu o uso de cosméticos ou diferentes tipos de maquiagem. A Bíblia compara coisas boas com joias. Por exemplo, uma pessoa que dá um bom conselho é comparado com um brinco de ouro para o ouvido atento. Provérbios capítulo 25, verso 12. Outro exemplo foi quando Deus comparou com o marido que dá às suas esposas pulseiras, colar e brincos. Essa comparação mostrava que Deus cuidava bem da nação de Israel. A Bíblia diz que esses enfeites deixavam a nação extremamente bela. Ezequiel capítulo 16, verso 11 e 13. Mitos sobre o uso de maquiagem e joias. 1 Pedro capítulo 3, verso 3, a Bíblia proíbe o uso de cabelo trançado e o uso de enfeites de ouro. Fato, o contexto mostra que esse versículo está destacando que a beleza interior tem mais valor do que a beleza física e os enfeites. Esse contraste aparece em outros lugares da Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Mito é errado usar maquiagem, porque a Bíblia fala a perversa rainha Jezabel, que pintou os olhos ou passou sombra nos olhos
Segundo Rei, capítulo 9, verso 30. Fato, Jezabel praticou feitiçaria e assassinato. Ela foi julgada pela sua maldade, não pela sua aparência. Segundo Rei, capítulo 9, verso 7. Sim, amados e amadas. O que a Bíblia diz sobre maquiagem, né? Eu já falei. Vamos seguir em frente. Dúvidas espirituais. A mulher cristã pode se pintar, usar joias e adornos. Já expliquei várias vezes. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Agora vamos à parte interessante. A Bíblia só fala uma vez sobre tatuagem em Levítico, capítulo 19, verso 28, que diz: não deveis fazer tatuagem em vós. Deus deu essa proibição à nação de Israel. Isso os separava dos povos vizinhos que marcavam a pele com nomes os símbolos de seus deuses. Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Embora a lei dada a Israel não se aplique aos cristãos, vale a pena levar em consideração o princípio no qual essa lei foi baseada. Os cristãos podem fazer tatuagem? O versículo bíblico a seguir pode ajudar você a pensar bem sobre esse assunto. A minha opinião, como servo de Deus, não se faz tatuagem no corpo, porque o significado das figuras, às vezes, demonstra a imagem perversa do adversário. Portanto, eu não sou a favor de tatuagem no corpo. Você está marcando seu corpo, é a casa de Deus. Você está manchando a casa de Deus com tatuagens perversas? Se pergunte, você que está tatuada, servas do Senhor, se pergunte, você que está tatuada, que as mulheres sejam feitas com modéstia. Esse princípio se aplica tanto a mulheres como aos homens. Devem respeitar o ponto de vista dos outros e não chamar atenção indevida para nós mesmos. Alguns fazem uma tatuagem para afirmar sua identidade ou independência, e outros para mostrar o que fazem e bem entendem com o seu corpo. Esse corpo não é seu. Se você é cristã, fiel a Deus, você é o tabernáculo do Senhor, você é a casa do Senhor, você é a igreja do Senhor. Agora, se você é ímpio, seu corpo pertence a quem? Quem te deu vida foi Deus, mas você se entregou para o diabo. No entanto, a Bíblia incentiva os cristãos: apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Romanos capítulo 12, verso 1. Use sua faculdade de raciocínio para descobrir por que você quer fazer uma tatuagem. Se for para seguir uma moda ou mostrar que faz parte do seu grupo, motoca, enfim, essas entidades, lembre-se de que as tatuagens são permanentes, certo? Você poderá se arrepender depois. Examine sua motivação, que pode te ajudar a tomar uma boa decisão. Provérbios capítulo 4, verso 7. Todo precipitado seguramente se encaminha para a carência. Provérbios capítulo 21, verso 5. A decisão de fazer uma tatuagem costuma ser tomada de modo precipitado, mas ela pode afetar a vida da pessoa por muito tempo em assuntos como relacionamento de emprego. Além disso, remover tatuagem quase impossível, doloroso, caro. As pesquisas e o crescente número de clínicas de remoção de tatuagem mostram que muitas pessoas que fizeram tatuagem, muitas acabam se arrependendo sempre. Quero dizer a todos, amados e amadas, nessa palavra, quero transmitir o que o Espírito Santo me transmite. Duas coisas, talvez,
vocês não ouvirão falar em outras pregações. Número 1, você após a morte, seu corpo, você incinerar. Fogo. Você está no pecado. Não é aceito por Cristo. Você pôr fogo no que não é teu, na imagem de Cristo, que é o tabernáculo do Senhor. Porém, Ele levou seu espírito, sua alma, certo? Mas você não tem o direito de incinerar o seu corpo. Se você incinerar seu corpo, você já está dando um passo para o inferno. Outra coisa, tatuagem é pecado. Eu não aprovo tatuagem que deixa marcas profundas no seu corpo, sua alma, e você está manchando o corpo que Deus te deu. Não é seu, Ele te deu. E você manchou através de figuras indecentes. Sim, o que a Bíblia diz sobre tatuagem? Há uma referência explícita à tatuagem na Bíblia. Como eu já falei, em Levítico capítulo 19, verso 28, ela diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis mal, marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Agora isso deveria nos dar pelo menos alguns minutos de pausa, mas é claro que há pelo menos duas razões pelo quais isso não se resolve, o assunto. Vou repetir. Atenção, amados e amadas. Levítico capítulo 19, verso 28 diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem farei marcas nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Viu? A primeira razão é que não estamos mais sobre a lei no Antigo Testamento, certo? Assim, amados e amadas, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes um ao outro, e saber aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifique para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. Então não estamos sob a lei como uma lista de regras que nos torna justos diante de Deus. Agora somos trazidos para o relacionamento com Cristo, e o nosso comportamento flui como fruto no serviço de Deus. Agora, porém, libertados da lei do Antigo Testamento, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos capítulo 7, verso 6. Então a primeira razão pelo qual o Levítico, que já citei lá em cima, versículo 19, não resolve o assunto para nós cristãos, não estamos sobre a lei. Aqui está a segunda razão. Naquela situação, provavelmente, cortar-se pelos mortos e proibir tatuagem não era porque marcar a pele dessa forma é intrinsecamente mal, como se a pele fosse sacrossanta e não pudesse marcá-la com batom ou com tatuagem sobrancelhas. Em vez disso, era provavelmente porque as marcações eram um sinal de compromisso com a cultura, que não adoravam a Deus verdadeiro. Em outras palavras, a preocupação moral não era a pele e a sua inviolabilidade, mas que a tatuagem pode sinalizar algo no coração que não se encaixa com o compromisso com Deus. Então essas são duas razões pelas quais eu digo a vocês que não pode simplesmente citar o Levítico capítulo 19, verso 28 e dizer: aí está, Deus diz para não se tatuar. Sim, eu digo também, se você é fiel a Deus, não marque seu corpo. Chega o pecado que marca seu corpo, sua alma, seu espírito. Sim. Dá os frutos para Deus. Pergunte isso quando for fazer uma tatuagem. Ela está frutificando para Deus? Claro que não.
Esse é o tipo de pergunta a ser feita. Existe um dever em nossa experiência para o compromisso com as nações ao nosso redor. Nossa escolha de fazer uma tatuagem é influenciado pelo desejo de ser com as ações que não ama a Deus. Uma pessoa deve perguntar seriamente: por que eu estou fazendo isso? Se eu amo a Deus, marcar a sua igreja com desenhos, quero parecer com as nações que não amam a Deus, ou sou de alguma forma governado e controlado por um espírito estranho que quer cravar imagem no corpo, quer manchar a igreja de Cristo, que é seu corpo, em vez disso o espírito do evangelho. Então a próxima coisa que você deve fazer é olhar para o ensino da Bíblia sobre adornos, o que está nesse jogo de ensinamentos que Paulo dá é que ser um seguidor de Cristo faz a diferença em como você se veste, como você maquia e como você se porta e como você se penteia. É algo realmente claro. Na verdade, é claro, no Antigo Testamento e no Novo. Você tem, por exemplo, Deus adornando Israel no Antigo Testamento. Isso é muito positivo. Ezequiel capítulo 16, verso 11 e 13. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos no colar, a roda do teu pescoço, conquistei-te um pendente no nariz, arecadas na orelha e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata, o teu vestido era fino, de linho fino, de seda de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa e extrema e chegaste a ser rainha. Isso é Deus se alegrando, com quanto cuidado e embelezamento ele teve a sua noiva Israel. Então vemos exatamente o oposto, onde é algo visto como negativo, porque o orgulho e a descrença tomaram conta do motivo para a vestimenta. E Deus diz: castiga-la-ei pelos dias de bailins, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com suas arecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim esqueceu, diz o Senhor. Oséias capítulo 2, verso 13. A mesma joia que era positiva se torna um sinal de maldade, orgulho e outro. Então já no Antigo Testamento você tem um aviso: seguir a Deus fará diferença no que você faz com sua roupa, seu corpo, seu cabelo, sua joia. Então aqui em 1 Timóteo você tem isso. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, como o frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso, humilde de coração, que é o grande valor diante de Deus. A questão, então, para as mulheres, que achamos que por implicação para os homens também, isso é tudo para os homens e mulheres, porque os princípios são os mesmos. Tatuagem é uma expressão de boas obras? Não. É uma expressão sincera de piedade? Não. É parte do espírito gentil e tranquilo que está descansando em Deus. Está contente com a bondade de Deus para ela ou para ele? Não. Então esse tipo de pensamento que nós achamos que o cristão responsável deveria seguir quando pensa em fazer tatuagem. Tendo dito isso, a minha conclusão, amados e amadas, já disse lá em cima, que se alguém vier até mim e me pedir um conselho sobre deve fazer tatuagem, eu não vou persuadir e não vou fazer delongas. Não. Eu tenho razões
próprias. Já expliquei a vocês. Certo, amados e amadas? Já expliquei sobre o Levíticos, capítulo 19, verso 28. Vamos falar agora sobre a vestimenta que agrada a Deus. A vestimenta que agrada a Deus. A vestimenta mais importante do discípulo verdadeiro de Jesus é interna e espiritual para homem e para mulher. Ele já tem removido os panos sujos do pecado e maus pensamentos e tem o substituído por novas roupas de santidade e entendimento da vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 16. Ele procura cada dia ser mais parecido com o seu Senhor e se esforça para desenvolver as atitudes piedosas que Jesus ensinou e demonstrou. Mateus capítulo 5, verso 1 e 12. Essas transformações internas vão modificar o seu comportamento externo. Ele não vai mentir ou furtar como pessoas mundanas. Efésios capítulo 4, verso 25 e 29. Todos os aspectos da vida dele são colocados sob o controle de Deus, santo, a quem ele deve e serve. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 e 16. Através da história, homens e mulheres têm lutado com a questão de como essa transformação interna deve ser refletida exteriormente. Deve ser servo de Deus se vestir de um modo diferente do que as pessoas do mundo. Respostas a essa pergunta são de diversas, como a moda numa loja de roupa. Alguns argumentos que a vestimenta dos servidores de Deus deve ser completamente diferente do que as pessoas do mundo. Resultado de tais pensamentos incluem os trajes tradicionais de ordens religiosas parecidas, ordens religiosas especiais e outras roupas peculiares, como as adotadas por vários crentes. Outros vão ao extremo oposto, dizendo que o cristão deve ser igual ao mundo, que eles podem seguir todas e quaisquer modos do mundo. Sabe qual a diferença de um cristão e outro não cristão? É a fé, é a humildade, é o coração puro. Deus nos ensina como nos vestir. Quando Deus fala sobre alguns assuntos em todas as épocas da história da Bíblia, devemos reconhecer que é importante. Por exemplo, ele ensina sobre a permanência de casamento no período dos patriarcas, na dispensação da lei de Moisés e no Novo Testamento, enquanto não adotamos do Antigo Testamento as leis específicas sobre o casamento. Nós entendemos os princípios do Novo Testamento com a ajuda do Antigo Testamento. Percebemos que são diversos os assuntos que são incluídos em todas as épocas de revelação divina. Adultério, idolatria, a importância do sacrifício apropriados, comer sangue, matar, etc. Desde o jardim do Éden, Deus tem orientado o seu povo sobre roupa modesta. Vamos procurar entender esse ensinamento e tenhamos a fé e o amor suficiente para aceitar o que ele diz, mesmo se não o compreendemos. É esse capítulo 55, versos 6 e 9. Deus ensina o seu povo a se vestir com modéstia. Adão e Eva, eu já falei, em Gênesis capítulo 2, verso 25. Na sua inocência, antes de cometer o primeiro pecado, era normal Adão e Eva andar nu, mesmo andando no jardim da presença de Deus. A mesma inocência é vista em criancinhas ainda não corruptas pelo pecado, mas quando Adão e Eva conheceram a diferença entre o homem e o mal, ficaram envergonhados imediatamente, fizeram algum tipo de roupa mínima. Gênesis capítulo 3, verso 7. A palavra usada aqui sugere que fizeram alguma coisa que foi embrulhada no corpo, evidentemente escondendo a parte íntima do corpo. Mas Deus não aprovou esse tipo de roupa. Ele lhes fez o vestimento de pele. Gênesis capítulo 3, verso 21, que eu já falei lá em cima. Essa palavra sugere um tipo de túnica. Sim, diz que essa vestimenta no Antigo Testamento era um tipo de roupa usada
por homens e mulheres que tipicamente tinham mangas e caíam até os joelhos, raramente aos tornozelos. O que podemos aprender desse primeiro caso? Deus quer que o homem e a mulher usem roupa. Não somos como animais que não sentem vergonha da sua nudez. Podemos entender também que a vontade de Deus desde o princípio é que usemos vestimentas que cobrem o rosto, não meramente alguma coisa embrulhada no corpo para esconder a parte íntima. Cada servo de Deus precisa ser honesto e sincero. As roupas de praia usadas hoje em dia seriam mais parecidas com as roupas que Deus fez com as cintas que Adão e Eva fizeram. Sacerdotes do Velho Testamento, ninguém hoje tem motivo para dizer que nós devemos usar roupas iguais aos trajes sagrados usados pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas nós podemos aproveitar uma lição importante do motivo que Deus deu com algumas regras. Primeiro, ele proibiu altares elevados para que a nudez do sacerdote não fosse exposta. Êxodo capítulo 20, verso 26. Mais tarde, ele acrescentou outra instrução para melhor evitar esse tipo de problema. Ele ordenou que o sacerdote usasse calção embaixo de suas túnicas para cobrir sua nudez. Êxodo capítulo 28, verso 40 e 42. Deus especificou que o calção iria dar da cintura às coxas. Deus não queria que esse servo mostrasse as coxas expostas ao mundo. Hoje os homens do mundo tiram suas camisas, mostram suas coxas para o mundo na praia ou na rua. Homens que servem a Deus precisam perguntar para si, honestamente, se isso é realmente o que Deus pretendia que o povo santo fizesse. Sim, roupas peculiares aos séculos opostos. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, Deus disse: a mulher não usará roupa de homem, já falei lá em cima, e nem homem veste peculiar da mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Entendemos que não somos sujeitos a ordenanças dadas por meio de Moisés ao povo judeu. Portanto, é esclarecedor entender que Deus estava dizendo no Antigo Testamento, ele não estava proibindo que os homens e mulheres usassem algum artigo de roupa semelhante. Na época, ambos os séculos usavam roupa, túnicas, como ambos os homens e mulheres em muitas culturas hoje usam calças compridas. É errado usar esse versículo para condenar as mulheres que usam calça, mas Deus quer que mantemos distinções entre sexo, homem, mulher, macho, fêmea. 1 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. Ele condena as perversões do homem que se veste e se comporta afeminadamente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. A vergonha da virgem de Babilônia. Quando Isaías profetizou, a nudez era ainda associada com vergonha. Quando ele descreveu o povo da Babilônia como uma virgem abusada, um aspecto da humilhação dela era o inimigo que descobriu suas pernas e sua nudez. Isaías capítulo 47, verso 1 e 3. Mas hoje em dia as mulheres do mundo voluntariamente mostram suas pernas e ousam expor sua nudez sem sentir nem um pouco de vergonha. Será que tornamos tão dessensibilizados ao pecado devido à cultura corrupta que já esquecemos como sentir vergonha? Em Jeremias capítulo 8, verso 5, 8 e 9, 11 e 12. Como servos de Deus temos que ser diferentes, não conformados aos costumes errados do mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Precisamos saber como sentir vergonha. A modéstia e bom senso da mulher cristã. Duas passagens semelhantes ao Novo Testamento, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, já falei umas 4 vezes, com ouro pérola. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar o cabelo,
adereço de ouro, aparato, vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 5. Joias. É comum ouvir alguém usar esse versículo para proibir absolutamente todos os tipos de joia, enfeites de cabelo, etc. Mas esse não é o sentido do caso. A Bíblia, às vezes, usa essa construção, não faça isso, não faça aquilo, para enfatizar o que é mais importante, sem proibir ao menos o importante. João capítulo 6, verso 27 é o exemplo claro. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelas que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Jesus não está proibindo o trabalho honesto para suprir as necessidades da vida, mas está dizendo que devemos dar muita importância às coisas espirituais. Da mesma forma, Paulo e Pedro não proibiram o uso das joias, os estilos de cabelo, mas disseram que as mulheres piedosas devem dar mais ênfase à pessoa interior. É interessante que tanto Paulo como Pedro usaram o exemplo do Antigo Testamento para explicar seus ensinamentos. No Novo Testamento, joia eram comuns entre mulheres fiéis a Deus. Excesso deve ser evitado. Esses tipos de servo de Deus não proibiram o uso modesto das joias. Eu disse modesto. Aqui é bom observar que os escritos inspirados no Novo Testamento usaram o Velho Testamento para mostrar como o povo de Deus se vestia. A modéstia começa no coração. A modéstia e bom senso, em vez de dar uma lista de regras sobre a vestimenta, Paulo e Pedro apelam pela modéstia e o bom senso das mulheres. Uma mulher ou homem cujo entendimento é baseado nos princípios da Bíblia e cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá decentemente. Seu coração não irá desejar o mal, ele não ouvirá o comichão do adversário. Ela não vai procurar chamar atenção por meios carnais, prazeres da carne, prazeres do mundo, pelo uso de roupas dispendiosas, sensuais, que mostram o corpo. Manso e tranquilo. Pedro fala do espírito manso e tranquilo como base das roupas apropriadas. Paulo disse que nós todos devemos procurar viver uma vida tranquila e mansa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. O espírito manso e tranquilo de cristão, homem, mulher e jovens, vai determinar o tipo de roupa que realmente agrada a Deus. Os cristãos farão diferença entre as roupas que refletem o espírito piedoso e que as sugerem carnalidade. Provérbios capítulo 7, verso 10. Roupas faz a diferença. Vista-se para agradar a Deus. Muitas igrejas eram por inventar regras humanas sobre roupas, mas muitas outras eram por recusar a estudar, ensinar cuidadosamente o que Deus tem dito, para ajudar cada filho de Deus a pensar e se vestir de uma maneira que glorifica o nome dele e que possamos nos vestir para ele, começando com o próprio coração. Amados e amadas, finalizando essa pregação, quero dizer a vocês que pode a mulher se higienizar, se pintar, tornar-se agradável, desde que não provoque e que seu coração dê ouvidos aos ditames do adversário que tudo quer destruir. Finalizando então essa pregação em nome do Espírito Santo de Deus, que transmitiu através desse servo a palavra a você, mulher, a você, homem, a palavra sobre vestimenta, roupa, adereços, etc.
Finalizo essa pregação mandando um ósculo santo a todos que estão ouvindo essa palavra, principalmente aos filhos e família. E me despeço nesse momento. Glória a Deus das alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.